Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eric, eu sou um mediador de químico. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, tá? A mais uma orientação acadêmica no Polo de Guapimirim, tá? E na nossa orientação acadêmica de hoje, nós vamos falar um pouquinho, né? Vamos debater aqui sobre transportes e o desenvolvimento humano, tá bom? E para a gente poder discutir e debater sobre esse assunto tão importante, né? E que nesse momento a gente não está podendo fazer isso presencialmente, porque todos nós iríamos nos reunir para poder debater isso abertamente, com todos os mediadores, com todos os, né, alunos do polo, mas a gente, né, está utilizando essa uma outra forma de abordagem para a gente continuar discutindo, a gente continuar debatendo, tá? Até porque daqui a pouco, né, nós teremos outros exames de vestibular para poder fazer, é bom que a gente se prepare para poder fazer esses exames. Não só para fazer os exames também, mas para a vida também, né? É bom, interessante a gente ter essas discussões para enriquecer, né, nosso, nosso conhecimento sobre o mundo, né, sobre como ser cidadão na nossa sociedade. É muito importante isso, tá? E as participações, né, da nossa orientação acadêmica de hoje serão da nossa querida mediadora de redação, Carolina Freitas Pérez. Irá participar também o nosso mediador de português, Diego José Espínola. Irá participar também oh, eu, Eric, mediador de química. E contamos também com a presença do nosso mediador de espanhol, João Brendo. Tá? Então, nós que vamos estarmos presentes nessa orientação acadêmica. Tá? E quanto à minha parte, né, quanto o que eu vou debater com vocês inicialmente, eu separei alguns tópicos para a gente poder organizar nosso debate, tá bom? Então vamos lá. Inicialmente, a gente vai falar um pouquinho sobre o que são os meios de transporte. Em seguida, vamos falar um pouco sobre os tipos de meios de transporte. Depois, a gente vai falar: será que todos podem embarcar? Será que todos podem ingressar? Vamos gerar essa discussão aqui, né? E depois, a gente vai falar que relação o transporte tem com o desenvolvimento humano, né? Então, algo que a gente vai debater um pouco aqui. E além disso, a gente vai falar o que o raio da química está querendo se meter nesse assunto, né? O que essa lá está querendo aprontar? Então, justamente isso a gente vai discutir também, tá? Ao longo desse nosso bate-papo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, pessoal, o que seriam esses meios de transportes, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se perguntar antes de falar sobre o que é meio de transporte, o que significa a palavra transporte, né? O verbo transportar. Então, vamos fazer uma análise da palavra transporte, né? Que é proveniente do latim transportare. O prefixo trans significa através. Portare é uma ideia de portal, de porta. Então, né, seria passagem, né? De um ponto para outro. Eu vou atravessar, que é o trans da ideia de atravessar alguma coisa, um portal. Então, eu vou sair do meu local, que eu chamo de casa, que eu chamo de lá, e vou para um outro lugar, seja trabalho, para poder executar algum outro tipo de tarefa, tá? Então, a ideia de transporte justamente é essa, a gente sair de um ponto para o outro. E esse deslocamento, né, ele pode ser feito de diversas maneiras. E nós poderemos utilizar veículos para a gente se deslocar de um ponto para outro, né? E não só, né, o transporte pode ser feito, né, por pessoas, mas também transporte de mercadorias, né? E nós temos diversas ferramentas hoje, com vários aplicativos que a gente pode fazer isso, né, que possibilita esse deslocamento, tá? Então, resumindo aqui, falando de forma mais prática, os meios de transporte são os veículos que nós utilizamos para se deslocar de um ponto para outro, tá bom? E quais são esses tipos de meios de transporte que a gente pode utilizar? São várias modalidades, né? Tem os meios de transporte individuais, meios de transporte coletivos, né? É até importante a gente falar um pouquinho mais sobre transportes coletivos, porque eles permitem as conexões, né, entre a cidade, conexão entre as pessoas. Mas vamos nos ater, né, ao tipo de transporte quanto ao tipo terrestre, né? Que se a gente for parar para pensar um pouco, são vários, né? Por exemplo, a gente pode pensar na famosa aviação canela, né, que é o deslocamento a pé de um ponto para o outro. Podemos citar também, né, que ao longo da história nós utilizamos tração animal, cavalos, enfim, carroças mostradas por bois, né? E também nós podemos destacar aqui, né, que com o avanço ao longo da história, a partir da Revolução Industrial, né, as Marias Fumaça, as locomotivas movidas a vapor, né? E também nós temos no famigerado ônibus, né? E além deles também a gente pode citar o carro, né?
nem todo mundo tem carro, mas agora com o uso dos aplicativos e o uso de cartões de crédito, enfim, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, a gente pode utilizar o carro de uma outra pessoa, né? Então, é um meio de transporte também terrestre, né? A gente vai destacar aqui. E nós temos o meio de transporte aquático também, né? E um dos mais famosos aqui, a gente pode te falar sobre o Titanic, que é para transportar as pessoas, as barcas, para poder fazer o deslocamento de uma pessoa de um ponto para outro, né, pessoas. Nesse caso que eu coloquei aqui na imagem, né? Transporte de containers, né? Com vários produtos, né? E depois a gente pode citar também, né? O transporte aéreo, não só de pessoas também, mas como de mercadorias, tá? E a gente pode colocar como destaque aqui o avião, né? Que é o meio de transporte aéreo. Então, esses aqui são os meios de transporte. Vocês podem ver, né, por exemplo, o cavalo é um meio de transporte individual, mas todos os outros, né, a gente pode até citar que eles são meios de transporte coletivo, como ônibus, um avião. Para você tem avião também que é reduzido para uma determinada pessoa, mas enfim, são várias modalidades de meios de transporte. E uma pergunta que a gente tem que se fazer, será que todos podem utilizar esses meios de transporte? De que forma eles são difundidos, né? Então vamos lá, pensando um pouco em Guapimirim, né? Que é onde fica a nossa sede, nossa região. Se eu penso em Guapimirim e eu quiser me deslocar para uma outra cidade de região metropolitana, será que eu tenho uma gama de serviços que podem me atender, que eu consiga me deslocar com facilidade? Será que isso é fácil de ser fácil, é difícil de ser feito, né? Por exemplo, eu moro na cidade do Rio de Janeiro, né? E vou até Guapimirim para a gente ter nossas aulas presenciais. Vou, né? Isso vai acontecer no futuro próximo. E qual meio de transporte que eu utilizo? O rodoviário, porque não tem uma outra alternativa. Professor, existe o trem, mas o trem funciona, ele é eficiente no deslocamento, eu consigo fazer isso em tempo hábil, um tempo ok, né? Então, foi o que a gente tem que pensar. Então, por exemplo, na cidade de Capimirim, para a gente se deslocar para qualquer outra da região metropolitana, por exemplo, o meio de transporte é rodoviário. Não tem uma outra alternativa. Agora, por exemplo, eu que moro aqui na cidade do Rio de Janeiro, eu tenho uma gama de serviços mais ampla, né? Eu tenho trem, eu tenho metrô, eu tenho VLT, eu tenho ônibus, né? São vários meios de transporte. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, né? Que tem regiões que são mais abastadas de meios de transporte, outras que são mais carentes. Mas isso demonstra de forma muito clara a desigualdade social, né? Porque algumas cidades são mais, né? Eric, Janeiro é capital, né? Então realmente tem que ter uma gama de serviços muito maior. Mas tem que parar para pensar também, né? Que outras regiões também deveriam ter uma rede de atendimento para que as pessoas pudessem se deslocar com mais facilidade, para poder facilitar essas conexões, né? Então, é uma coisa que a gente tem que parar para pensar justamente que acaba acontecendo. As pessoas saem da cidade, das suas cidades, vão para outra cidade para ir trabalhar, e o tempo de deslocamento é tão grande. Será que essas pessoas estão bem com esse deslocamento todo? Será que isso está proporcionando o desenvolvimento humano dessa pessoa? Será que ela está se sentindo bem com isso? Né? Então a gente tem a famigerada migração pendular, né? Que as pessoas saem das suas casas, ficam horas no meio de transporte, vão trabalhar e às vezes nem voltam para casa. E se voltam, voltam só para dormir, né? Mas isso é um debate para a gente falar, aprofundar um pouco mais depois. Estou me estendendo muito aqui. E uma pergunta que eu quero falar com vocês para a gente gerar uma reflexão, né? Será que todos podem, até o tema do nosso debate aqui, será que todos podem embarcar? Eu estou querendo dizer, por exemplo, vocês andaram de avião? Será que todo mundo tem acesso? Será que é um meio de transporte acessível para todo mundo? Ou é um meio de transporte que acaba sendo excludente? Né? Então, uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Outra coisa também que já aconteceu comigo algumas vezes também. Será que em todo momento eu tive grana para poder pagar, por exemplo, para passagem do ônibus? Às vezes eu precisava ir de um ponto para outro, eu não tinha passagem, às vezes tive que optar por ir a pé, né? Então são questões que a gente tem que parar para pensar, né? Que por mais que os meios de transporte eles estejam aí, né? Por exemplo, o ônibus ele tem um valor acessível, né? Mas nem todo mundo tem a oportunidade de poder andar, porque muitas pessoas têm dinheiro para poder fazer isso, né? Então, são outras questões que a gente tem que parar para poder refletir, né? E agora, né? O que envolve, que relação existe entre o transporte e o desenvolvimento humano, né? Está ligado diretamente ao bem-estar. Por quê? Porque se existe um meio de transporte eficiente, né? Ele promove acesso a atividades culturais, seja cinema, teatro, lazer, né? E também permite o deslocamento, né, da cidade onde a pessoa mora para outras regiões onde tem as redes de atendimento, seja hospitalar, rede de shoppings, enfim, né?
que a pessoa consiga, né, manter sua vida ativa, tanto para o lazer, como também na relação, né, profissional, né? A pessoa vai ter o poder de deslocar para o seu local de trabalho com facilidade. E o que a química tem tudo a ver com tudo isso, né? Então, a querida química, ela está incluída aqui, pessoal, a gente pode ter sobre várias vertentes, mas o que eu quero focar aqui é quanto aos combustíveis, né? Por conta, né, dos estudos desenvolvidos, né, foram possível, né, criar máquinas a vapor inicialmente, depois máquinas movidas a combustíveis fósseis. Hoje nós procuramos fontes alternativas porque a gente sabe dos malefícios por uso excessivo, né, dessa fonte que é finita. Então nós temos, por exemplo, carros movidos a hidrogênio, automóveis movidos a biocombustíveis. Então existem uma diversas, né, gamas de combustíveis, até mesmo, né, veículos elétricos. Então a química está envolvida nisso, né, de forma alternativa para a gente poder se manter se deslocando, né, combustíveis para poder utilizar para a gente poder continuar se conectando, tá? Então a química está envolvida aí. Tem outras coisas também que a gente pode debater, mas eu não posso me estender muito, que eles já estão me empolgando até, que a gente vai ter outros colegas que vão falar com a gente, tá? Então, pessoal, calma aí que o vídeo ainda não acabou, tá? Ainda tem mais falas de outros colegas, todos vão participar. Espero que vocês aproveitem bastante o debate. Muito obrigado pela atenção. E continue que a Carol vai vir para falar com vocês. Carol, agora é com você. Tchau, tchau, gente. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou a Carolina, professora de redação do Polo de Iguape. E hoje nós vamos falar a respeito do texto de orientação acadêmica especial, Transporte e Desenvolvimento Humano, relacionando só um pouquinho com a prova de redação, ok? Então vocês vão me ver bastante nesses vídeos de orientação acadêmica especial, para poder a gente falar um pouco sobre redação, ok? Então hoje, nos tópicos que eu separei para a gente destacar dentro desse texto de orientação acadêmica, que serviu de base para que a gente discuta nesse vídeo, também de complemento de leitura para vocês, nós temos os que são meios de transporte, quais são os meios de transporte existentes, como nós escolhemos o meio de transporte que vamos utilizar. E esse ponto é um ponto importante que pode fazer parte da nossa argumentação, porque vai muito da nossa questão da nossa vivência e da nossa interpretação de mundo, né? Se você precisa do transporte para ir trabalhar, muitos transportes para chegar no seu local de trabalho, ou se o seu local de trabalho é do lado da sua residência. Então, essa sua percepção, ela tem que levar em consideração esses dois lados, ok? Para poder a gente discutir e argumentar em cima disso, para que esse repertório sobre o transporte, ele possa fazer parte do nosso repertório sociocultural, ok? Nós temos também os transportes aproximam as pessoas, né? A gente utiliza esses transportes para chegar até o trabalho, mas também para encontrar amigos, para a gente ir até os centros culturais. E se a questão da sua residência ela é mais próxima desses centros culturais, de cinema, teatro, isso também vai estar ligado a essa questão do transporte e da mobilidade urbana. Isso a gente tem que levar muito em consideração, porque quem tem que pegar muitos transportes para até chegar ao meio cultural, ele pode ser dificultado por conta disso, a pessoa pode desistir ou não querer ir por conta de gastar muito dinheiro com o transporte. E o transporte no nosso país, hoje ele é muito caro, né? A passagem ela é muito cara e isso afeta diretamente a nossa construção dentro da sociedade, o nosso desenvolvimento dentro da sociedade. E isso tudo pode ser utilizado como argumento, como meio de discutir sobre esse tema, sobre esse assunto dentro da redação. Então a gente tem que levar em consideração tanto aquilo que a gente vivenciou, quanto aquilo que outras pessoas também vivenciaram, para poder a gente pensar na construção da nossa redação, ok? Por hoje é só, até! Oi gente, tudo bem? Meu nome é Diego, eu sou professor de português e eu venho aqui dar minha contribuição para a nossa discussão sobre transporte e desenvolvimento humano. Bom, quando a gente pensa em transporte, o que seriam os transportes? São as formas de locomoção que nós temos. E basicamente são duas formas de transporte. A forma individual e a forma coletiva. Como funciona a forma coletiva?
quando tem um grupo de pessoas se deslocando juntas até outro lugar. Por exemplo, ônibus, barcas, metrô. Quando nós pensamos de maneira individual, meios individuais, nós pensamos em, por exemplo, carro, nós pensamos em moto, em que uma ou no máximo duas pessoas, tá bom, carro pode ser mais, mas pensando em moto, duas pessoas, tá bom, isso seriam meios de transportes coletivos. Tá bom, e desenvolvimento humano, Diego, o que é? Desenvolvimento humano é a ampliação das liberdades individuais de cada pessoa, das capacidades e oportunidades que essa pessoa tem de se desenvolver, tá bom? De melhorar. Tá, o que seria isso então, Diego? Então, basicamente, é a oportunidade que você tem de melhorar, por exemplo, na área de lazer, na área cultural, na área educativa, tá bom? Na área de saúde. Então, basicamente, nós temos 3 alicerces do desenvolvimento humano, que são padrão de vida, que tem a ver com a renda, quanto uma pessoa ganha, vida longa e saudável, que tem a ver com a longevidade, com a quantidade de anos que uma pessoa pode viver, e de maneira, vamos dizer, de maneira frutífera, de maneira prazerosa, e o acesso ao conhecimento, que tem a ver com a educação, tem a ver com a cultura, tá bom? Bom, então, para falar um pouco sobre isso, também fazer uma ponte entre meios de transporte e desenvolvimento humano, quero citar aqui o conto da Conceição Evaristo, Maria, no qual a protagonista, ela, numa parte da trama, ela tem que escolher, ela não tem a opção de pagar a tarifa, porque ela não tem dinheiro. Então, após ela voltar do trabalho, ela fica pensando em, nossa, que não vai conseguir pagar a tarifa do ônibus. E aí nós pensamos, bom, então como isso impactaria no desenvolvimento humano? Ela não conseguir pagar essa tarifa de ônibus para se deslocar depois do expediente de trabalho dela até sua casa. Como isso impacta? Impacta, vamos lá, no padrão de vida. Por quê? Porque se essa pessoa não consegue se deslocar rapidamente, isso significa que ela tem menos oportunidades de trabalho. Entendem? Talvez ela não consiga ter um trabalho que consiga remunerá-la o suficiente, ou não dê direitos para ela suficiente para ela conseguir se deslocar do trabalho para casa, porque ela não tem um acesso a um meio de transporte que seja um pouco mais barato, um pouco mais eficiente, mais rápido. Então ela não tem esse padrão de vida, ok, gente? Então esse padrão de vida ele é tolhido porque ela talvez não tenha essa facilidade ou um meio de transporte mais barato, por exemplo. Então ela tem esse padrão de vida tolhido, sim. Depois, como na vida longa e saudável, por exemplo, uma pessoa que tem que ir trabalhando, que tem que ir caminhando para voltar do trabalho, ela vai ter que enfrentar mais perigos da violência urbana, por exemplo. Ela vai ter que ela vai se cansar porque ela vai caminhar mais, ok? E isso impacta no descanso da pessoa. Como uma pessoa vai descansar se ela já está cansada do trabalho e chega ainda mais cansada depois do trabalho em casa? Então essa pessoa não consegue viver de uma maneira saudável, ok? Até porque também tem estresse. Tudo isso vai acumulando ao longo do dia. Até mesmo esse processo de caminhar até casa também traz um estresse. E como isso impacta o acesso ao conhecimento? Se uma pessoa não tem tempo direito, porque tem que se deslocar de casa até o trabalho, que fica longe, que ao invés de pegar um ônibus para chegar rapidamente, ela tem que ir caminhando, ela tem menos tempo para estudar. E como tem menos tempo para estudar, além de ter menos tempo de descanso, ela também tem essa liberdade de estudo limitada, tem essa liberdade limitada. Não tem como comparar uma pessoa que, por exemplo, pega um transporte individual para ir até o trabalho e voltar e chega rapidamente em 10 minutos, por exemplo, de uma pessoa que nem tem acesso, nem consegue o acesso a um transporte coletivo que proporcionaria a ela, provavelmente, um deslocamento que não fosse tão rápido, mas que pelo menos ela conseguisse estudar. Novamente, ela tem esse direito, esse acesso ao conhecimento limitado comparado com uma pessoa que tem um padrão melhor de vida, que tem um acesso a transportes coletivos
mais baratos e também mais eficientes, tá bom, gente? Então nós vemos como o desenvolvimento... Isso, gente. Tchau, tchau. Olá, estudiantes! Eu sou o John, mediador de espanhol do seu polo. Estou aqui hoje representando a língua estrangeira e falando em nome da Leila, que é mediadora de inglês. Bom, vocês sabiam que uma nova língua se forma de uma outra já existente? Pois é. E há casos em que mais de um idioma se mesclam, levando à origem de um terceiro. O grande fluxo de pessoas impulsionou a troca na comunicação, cultura e língua. Além da língua ser essencial na comunicação, nos intensos fluxos de pessoas e mercadorias, ela é fundamental na negociação de significados e alcance de objetivos. A língua estrangeira pode ser muito útil também em situações de turismo, viagem a trabalho ou até mesmo ajudar a recepcionar alguém em seu próprio país. Desta forma, as línguas estrangeiras estão presentes no meio de transporte, como metrô, trem, placas de trânsito, panfletos, entre outros. O léxico de uma língua pode indicar também a variedade de palavras e culturas. Veja só, por exemplo, a palavra ônibus, em espanhol, bus, que também pode ser chamado de autobus, ruta, coletivo, bonde, guagua, micro, bus, chiva, flota, lata, caminhoneta, ônibus, etc. Eles geralmente podem ser serviços de transportes públicos urbanos e ou interurbanos com trajeto fixo. Ao total, são mais de 29 palavras diferentes para falar a mesma coisa. Mas por que tantas palavras? Se há variação lexical e se existem diversas formas de se falar sobre determinado objeto dentro de uma língua usada por diversas nações, é porque essa nação se identifica com o uso dessa palavra em específico. O uso da língua e de determinadas palavras caracteriza a identidade de uma nação ou povo. Bom, resumindo, o meio de transporte foi e é essencial no desenvolvimento das línguas e do ser humano. Bom, gente, espero ter contribuído com essas informações e nos veremos pronto. Adiós!